Pessoal, então a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre sistema vascular, tá? Que eles trabalham, na verdade, são três sistemas que trabalham juntos, que é o sistema vascular, cardiovascular e circulatório. Então, eles são como se fosse trigêmeos, tá? Que um não trabalha sem o outro. Eles precisam se manter conectados para a gente ter o pleno funcionamento do nosso organismo. Antes de começar a aula, eu quero dizer para vocês que eu estou perto do interfone. Então, daqui a pouco, se tocar o interfone, eu dou uma pausa e a gente continua para não atrapalhar o áudio do vídeo de vocês, tá? Pessoal, então quando a gente fala de sistema cardiovascular, tá? A gente lembra do quê? A gente lembra do coração, tá? Então, sempre que a gente ouvir falar de sistema cardiovascular, eu vou lembrar que está relacionado ao coração. Quando a gente fala de coração, a gente lembra de circulação, tá? Porque uma coisa está ligada à outra. Então, coração e circulação, eles caminham juntos. Então, se o meu coração não estiver funcionando perfeitamente, vai refletir na minha circulação. E se a minha circulação não estiver funcionando adequadamente, vai refletir no meu coração e vice-versa, certo? Quando a gente fala de sistema vascular, ele é muito ligado ao metabolismo, tá? Ele trabalha muito na questão do metabolismo do nosso organismo. Quando eu falo de metabolismo, é quando o nosso organismo, ele faz aquela separação dos nutrientes que eu vou ingerir. Bom, o que é bom fica e o que é ruim precisa ser eliminado do meu organismo. E como que vai ocorrer essa eliminação? Através das fezes e através da urina, tá? Com certeza vocês já ouviram, eu também já ouvi alguns discursos de pessoas que ingerem a urina como algo medicamentoso, algo que vá ajudar no processo de doença, de algumas enfermidades, patologias, enfim. Eu quero deixar bem claro para vocês que a urina, tá? A urina é a eliminação de tudo que é ruim do meu corpo. Então, os nutrientes que eles foram absorvidos, tá? E que não têm mais utilidade no meu corpo, eles vão ser eliminados através da urina. Então, essas questões são muito sérias, pessoal, que a gente escuta que as pessoas bebem urina como forma de amenizar sintomas patológicos. É mito, tá? Não funciona. Então, quando a gente fala de sistema cardiovascular, a gente lembra das veias, das artérias e do coração. Então, o coração, a gente sabe que é um órgão vital para o nosso organismo. Ele tem mais ou menos 300 gramas, é o peso do nosso coração, que varia de pessoa para pessoa, tá? Por que que varia? Porque tem pessoas que têm mais massa muscular, outras pessoas têm menos massa muscular, e isso aí pode variar um pouco o tamanho do coração. Lembrando também que quando a gente fala de tamanho de coração, a gente lembra da doença de Chagas, tá? A doença de Chagas é uma doença que faz o coração ficar aumentado. Então, esses 300 gramas que eu falo para vocês é o que a literatura nos traz, tá? As pesquisas científicas, elas nos trazem que a maioria dos corações tem 300 gramas, mas isso não serve como regra para todo ser humano, tá? Isso é uma base científica. O coração, então, ele tem 4 cavidades, tá? Com certeza vocês já devem ter visto isso em outros componentes. Se já viram, é bom retomar, e quem não viu, vai aprender pela primeira vez, tá? Quando a gente fala dessas 4 cavidades, são o quê? O átrio direito e átrio esquerdo, e o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Quando a gente fala de átrio e ventrículo, a gente lembra da pequena circulação e da grande circulação, que eu vou mostrar para vocês um desenho que vai facilitar o entendimento de vocês. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu abrir aqui.
Aqui. Pessoal, então esse desenho vai ficar bem explicado para vocês como que funciona a pequena e a grande circulação, tá? Então, o sangue, ele vem do corpo e ele vai entrar no átrio direito. Do átrio direito, esse sangue que veio do corpo, ele vai entrar no ventrículo direito. Depois que ele estiver aqui no ventrículo direito, ele vai ser encaminhado para o pulmão. Esse processo aqui, tá? Corpo, átrio direito, ventrículo direito e pulmão, isso aqui a gente chama de pequena circulação. E por que que esse sangue ele vai para o pulmão? Porque lá no pulmão precisa acontecer a troca gasosa, ou seja, eliminar o gás carbônico que a gente ingere durante o dia, tá? Porque imagina se a gente ficasse com todo esse gás carbônico retido dentro do pulmão, a gente não ia conseguir respirar. Então, essa é a finalidade da pequena circulação, tá? Encaminhar o sangue para o pulmão para fazer a troca gasosa, tá? Depois, esse sangue ele vai sair do pulmão, bem como está o desenho, tá? Do pulmão, ele vai ir para o átrio esquerdo, passar para o ventrículo esquerdo e ser encaminhado para o corpo. Esse processo eu vou chamar de grande circulação. Então, a pequena circulação é o sangue que vem do corpo e vai para o pulmão. Pequena circulação. E a grande circulação é o processo que o coração libera o sangue para o corpo inteiro. Então, para a gente gravar, a gente pode anotar no caderno que corpo, pulmão, pequena circulação. Pulmão, corpo, grande circulação, tá? Eu trouxe esse desenho porque explicando para vocês com o desenho é muito mais fácil o entendimento, penso eu, tá? Então, continuando, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Isso. E, pessoal, quando eu falo de grande circulação e pequena circulação, é como se fosse um trilho, tá? Então, o trem tá andando pelo trilho. Eu gosto de fazer essas analogias, porque é mais fácil de a gente conseguir entender o conteúdo. O trem tá no trilho, tá? Tá caminhando no trilho direitinho. Acontece algum tipo de problema mecânico nesse trem. O que que acontece? Ele vai sair fora dos trilhos, tá? E eu trago esse exemplo para nossa aula porque quando algo sai do trilho, isso falando em grande circulação e pequena circulação, entra o quê? Entra as doenças circulatórias e as doenças cardiovasculares. Então, quando algo não está funcionando direito dentro do meu organismo, ou seja, o funcionamento não está adequado, faz com que o trem saia do trilho. Então, aí eu começo a desenvolver o quê? Doenças circulatórias, que a mais conhecida é o quê? São as varizes, tá? E as doenças cardiovasculares, que já entra o quê? A miocardite, endocardite, que são as inflamações do músculo cardíaco. Fora as outras patologias cardíacas que nas próximas aulas eu tenho uma aula que é só sobre doenças cardíacas, que a gente vai se aprofundar mais, tá? Então, quando eu falo de vascularização, eu preciso falar de vascularização do corpo, tá? Mas também tem uma vascularização que a gente quase não escuta comentar, que é o quê? É a vascularização encefálica. Eu preciso ter o mínimo de conhecimento de vascularização cerebral, como que funciona, quais que são. Então, eu vou fazer uma introdução dessa questão de vascularização encefálica para vocês terem um primeiro contato e vocês já começarem a perceber e a entender que o nosso cérebro também tem vascularização. Quando a gente fala de sistema vascular, a gente lembra de perna, né, varizes, pernas, e a gente não lembra muito da questão de vascularização encefálica, que também é super importante. Então, quando a gente fala de vascularização encefálica,
Esse tipo de vascularização lá dentro do nosso cérebro, ele precisa muito de oxigênio e glicose. Então, o nosso corpo, ele manda para o cérebro muito oxigênio e muita glicose. Quando acontece algum tipo de problema, tá? Algum tipo de problema, uma patologia, tá? Ou eu fico sem respirar por muito tempo, ou eu tenho uma hipoglicemia, que eu não consigo encaminhar glicose para o meu cérebro. O que que acontece? Pessoal, isso precisa ficar muito claro para vocês, isso é uma informação importante. Quando o meu cérebro, ele fica 5 segundos sem receber oxigênio e sem receber glicose, eu vou ficar inconsciente. Então, se o meu cérebro ficar 5 segundos sem oxigênio, eu vou desmaiar e vou perder a consciência, tá? Isso é muito importante a gente falar, porque às vezes a gente enxerga as pessoas que têm aqueles desmaios, tá? Então, quando a pessoa desmaia, a gente não tem que confundir, tá? Desmaio, a pessoa ela respira, mas ela perde o sentido. Agora, se a pessoa está sem respirar e fica por 5 segundos sem respirar, eu já fico totalmente inconsciente, tá? Então, lembrando que essa vascularização cerebral, ela precisa muito de oxigênio e de glicose, tá? Então, 5 segundos sem eu receber esses nutrientes, eu vou perder a consciência, tá? Eu tenho que mostrar para vocês também uma, uma informação bem importante, que com certeza vocês não ouviram muito falar, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui para auxiliar vocês. Aqui. Pessoal, esse aqui é um desenho de um cérebro, tá? O nosso cérebro, ele é assim. Essa parte aqui é a parte vascularizada do cérebro, tá? Ó, essa parte que está marcada com um quadrado. Aqui tem algo muito conhecido na área da saúde, que a gente chama ele de polígono de Willis. Então, isso aqui é o polígono de Willis. Então, a circulação, ela acontece nessa região do cérebro, ó, na região do meio. Então, isso aqui a gente chama de polígono de Willis. É onde acontece a circulação cerebral. Eu vou até escrever para vocês aqui, para vocês anotarem no caderno, tá? Deixa eu vou abrir o chat e vou anotar para vocês. Então, aquela região do cérebro, a gente conhece ela como polígono de Willis. Polígono de Willis, isto. Encaminhei para vocês aqui. Então, no polígono de Willis é onde acontece a circulação cerebral. Lembrando que se a gente ficar sem receber os nutrientes da glicose e sem receber oxigênio por 5 segundos, a gente já perde a consciência, tá? Pessoal, então, essa aula é a introdução do nosso componente, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, a gente vai conversando. Então, como eu disse no início, a gente precisa falar de anatomia e fisiologia para eu conseguir aprender a montar o quebra-cabeça do paciente clínico. Porque um paciente clínico, ele não é só uma patologia, geralmente.
tá? Geralmente, um paciente clínico que chega para a gente infartado, ele tem uma hipertensão, ele tem uma diabetes, ele tem uma dieta que não é regrada. Então, a gente precisa conseguir montar esse quebra-cabeça para conseguir ofertar um atendimento eficiente para esse paciente, tá? Então, eu vou disponibilizar o vídeo, vai ficar no AVA, vai ficar também no YouTube. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversando, tá? A gente vai se ajudando, certo? Então, agradeço. Até a próxima aula.